Boa tarde a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos à nossa tarde, né, do Projeto Mulheres Empodera. Eu sou a professora Nathalie, juntamente com a professora Suelen, coordenamos o Projeto Mulheres Empodera, um projeto de extensão da Escola de Negócios da Univale. Temos aí grandes parceiros, um deles é a Prefeitura Municipal de Itajaí, com a Secretaria de Assistência Social, né, a qual a gente consegue aí nessa dimensão atingir as mulheres do município. Mas, para além do município de Itajaí também, esse projeto, ele transpõe algumas barreiras físicas, enfim, no sentido de que não é só, né, no sentido de região, mas principalmente por ser remoto também, as nossas atividades, a gente consegue ampliar várias regiões. Então, hoje à tarde aí a gente está com um movimento bem bacana, Balneário, Tijucas, Brusque, enfim, né, Navegantes, mas, como eu costumo dizer para quem me conhece e assiste aí a todas as nossas palestras, a ideia é que esse movimento, ele seja projetado para outros estados, para outros países, enfim, quem tiver interesse de participar de um projeto aberto, colaborativo, que tem a intenção de criar uma rede de suporte, de colaboração, de troca de experiências, enfim, a ideia é que a gente realmente movimente, né? Não só as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, mulheres que estão indecisas com relação ao seu planejamento de carreira, com relação, né, a esse movimento, será que eu abro meu negócio? Ou abri o meu negócio durante a pandemia, e agora estou com dúvida, sigo adiante, não sigo? Será que aqui no grupo, né, tenhamos alguém aqui interessado em me ajudar, em contribuir, em colaborar? Oi, Diego, boa tarde, bem-vindo. Né, sejam bem-vindos aí, estou vendo, entrou a Luna, entrou a Natália, entrou bastante gente aí enquanto eu comecei a falar, então sejam todos novamente muito bem-vindos. Então, a ideia do projeto Mulheres Empodera, ele tem essa intenção da gente auxiliar as mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que estão afastadas do mercado de trabalho, horas por relações, né, familiares, enfim, tiveram filhos, se afastaram, ou foram, né, demitidas durante a pandemia e precisam aí estar retomando suas carreiras, ou então repensando a sua vida, como a gente falou, né, repensando essa relação de propósito de vida. Então, a ideia aqui é a gente trazer a cada quarta-feira, enfim, uma vez por semana, trazer um tema de discussão e que a gente possa aqui, né, estar vivenciando, experienciando, não só a discussão dos temas, mas que a gente possa estar compartilhando no nosso chat, nas aberturas aí de quem quiser falar, pode abrir seu microfone, pode abrir sua câmera. Então, é um movimento aberto e a gente espera poder contribuir com todas, né, e com todos aí nessa tarde de véspera de feriado, e hoje à tarde a gente está com um convidado muito especial aqui, que é o Jaime, e Jaime, eu vou fazer uma observação. A última vez que a gente participou em palestra, que foi, né, recentemente nos cursos aqui da Escola de Negócios, era uma véspera de feriado. E eu lembro que a gente teve um público de 130 participantes, se não me falha a memória, era 10 horas da noite, eles estavam todos ali, né? Firmes e fortes com a gente. Então, opa, véspera de feriado é um bom indicador aí para a gente falar sobre comunicação não violenta. Então, na tarde de hoje, o tema da tarde de hoje é sobre comunicação não violenta, e a gente vai estar aqui com um convidado super especial, que é o Jaime Ricardo Faldic, ó, sabia que, né? Mas enfim, Faldic, ele é facilitador do conhecimento, coach, mentor e palestrante, especialista em desenvolvimento de liderança, especialista em comunicação não violenta. E nessa tarde a gente recebe com muito carinho, com muita gratidão por ter aceito o nosso convite para participar então desse bate-papo. A tarde é sua, fique à vontade para começar. Vou fechar a minha câmera, mas assim, fiquem à vontade, pessoal, para, né, levantar a mão, se quiser fazer pergunta no chat. Eu e a professora Suelen estaremos aqui monitorando as perguntas de vocês. Então, boa palestra a todos. Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindo. Vi que tem o Diego que entrou aí, o público maior é feminino, mas sinta-se acolhido entre as mulheres, Diego. Muito feliz de estar aqui, poder trazer a comunicação não violenta para um projeto que eu adorei o nome, Mulheres Empodera, e aí eu fiquei pensando sobre esse assunto, e eu acredito muito que a comunicação não violenta pode empoderar vocês, tanto para a carreira de vocês, para vocês como mãe, para vocês como pai, como empreendedores e empreendedoras. Eu acredito muito que a comunicação não violenta, que né, a comunicação é uma das principais habilidades hoje, que necessária para que a gente possa conseguir se desenvolver, alavancar os nossos negócios, a nossa carreira, mas principalmente eu quero que vocês hoje reflitam sobre vocês,
sobre pessoas, sobre relacionamento, porque nós vivemos em grupo, nós vivemos entre pessoas, e a comunicação, ela influencia muito para que a gente tenha bons relacionamentos, para que a gente possa fazer uma boa gestão de conflitos, ou seja, relacionamento está diretamente ligado a resultados. Como a Nath falou, meu nome é Jaime Ricardo, eu conheço a comunicação não violenta há mais de 5 anos, eu já trabalho com desenvolvimento de pessoas há mais de 10 anos, e a comunicação não violenta, quando eu comecei a aplicar ela nos meus trabalhos, deu uma alavancada enorme nos resultados das pessoas. Eu trabalho muito dentro das empresas, então eu trabalho muito com líderes, e os líderes que conseguem aplicar a comunicação não violenta agradecem muito, melhora muito a vida deles. Então, esse é um dos meus principais objetivos aqui, que vocês possam levar o que há de melhor aqui da comunicação não violenta. Nós temos 1 e meia, então, aqui para fazer um bate-papo. Eu preciso apresentar para vocês o que é a comunicação não violenta e o básico dela, que são os 4 componentes para que a gente possa pensar diferente, que a gente possa ampliar a nossa consciência, que a gente consiga enxergar além. Que nem diz o Marshall Rosenberg, né? Vocês estão vendo aí no slide, o Marshall Rosenberg é um americano, psicólogo americano que criou a comunicação não violenta e disseminou esse conhecimento, essas práticas, em mais de 65 países, inclusive no Brasil. E vocês estão vendo uma girafa aí, né? Por que uma girafa? A girafa é o símbolo da comunicação não violenta. Por que que Marshall Rosenberg escolheu a girafa? Porque a girafa é grande, né? Tem um pescoço alto e ela consegue ver por cima, ver além, ter uma visão geral de tudo. E a comunicação não violenta, ela amplia o nosso olhar. Ela faz a gente enxergar além. Outra coisa, essas orelhas que a girafa tem, é essencial nos relacionamentos, na comunicação, que a gente saiba ouvir. A escuta é a parte mais esquecida da comunicação, porque comunicação não é só falar. Comunicação é também, principalmente, ouvir. E um dos pilares da comunicação não violenta é a empatia, e não existe empatia sem ouvir. Então, o ouvir é importante. E também, Marshall Rosenberg, eu acho que esse é um dos motivos principais, acredito eu. Marshall Rosenberg, ele escolheu a girafa porque a girafa tem um maior coração. É um animal terrestre com maior coração. E uma pessoa de coração grande, né? Principalmente as mulheres, né? As mães, professoras, precisam de um coração grande, né? Para caber todos os alunos, todos os filhos. Acho que a mulher, ela tem um coração, né? Cheio de amor. Então, o coração é o símbolo do amor, e a CNV é conhecida como linguagem do amor, né? Então, o mundo está precisando de amor. Essa violência que o Marshall Rosenberg fala, ele também fala que nós somos violentos na palavra, né? Não confundam violência só com coisa agressiva, como um ato físico. É também na palavra. Às vezes, em algo que eu digo para o outro, eu posso machucar muito mais do que dando um tapa, por exemplo. Ok? Então, a comunicação não violenta é apaixonante para mim. Cuidem para não se viciar com a comunicação não violenta. Eu já vou fazer um acordo aqui com vocês, estou dando uma pequena introdução, então, da comunicação não violenta, e ela nos convida para a gente mudar um foco dos comportamentos para as necessidades de todos. O que o Marshall Rosenberg quis dizer com isso? A gente foi educado muito a olhar para o comportamento do outro, julgar o comportamento do outro. E ninguém nos ensinou a olhar para as necessidades, para a minha necessidade e para a necessidade do outro, para a necessidade das pessoas envolvidas numa relação. Então, a gente vai ver aqui como isso é importante, e o convite principal é esse, que a gente não olhe apenas para o comportamento, que a gente olhe o que tem além do comportamento. Ok? Quero fazer um acordo com vocês aqui, certo? É um papo, é um diálogo, a gente está aqui para aprender, eu também vou aprender com vocês. Como é que eu vou aprender? Vocês vão fazer perguntas, e às vezes vocês trazem reflexões, então aproveitem e utilizem ali o bate-papo, escrevam a pergunta de vocês, o microfone vai ficar aberto, como a Nath falou, se quiser interromper e fazer a pergunta, a gente dá a palavra também. Eu vou adorar vocês fazendo perguntas, vou amar vocês fazendo perguntas, principalmente no microfone, vai ser muito legal, e essa interação
é muito importante. Eu, Jaime, tenho necessidade de conexão. Eu não estou vendo vocês, mas eu posso me conectar com vocês a partir das perguntas de vocês. Então, aproveitem esse momento para aprender. Não tem pergunta boba, certo? Eu era um rapaz muito tímido, não fazia pergunta, e eu vi como isso bloqueia o nosso desenvolvimento, bloqueia a nossa comunicação. A partir do momento que eu percebi que eu precisava me empoderar, que eu precisava desenvolver a minha comunicação, aí eu comecei a ter confiança em mim, eu comecei a acreditar em mim, porque eu vi que eu posso perguntar, que ninguém é melhor que ninguém, e que a gente pode aprender com todas as pessoas. A gente só precisa respeitar as opiniões das pessoas, respeitar a si mesmo, entender que nós podemos aquilo tudo que nós queremos. Só que sozinho é muito difícil. Então, quando existem essas oportunidades aqui que a Nath e a Sueli estão trazendo para vocês, da gente fazer contato com algo valioso, como é a comunicação não violenta, vale muito a pena aproveitar a oportunidade. Então, gostaria que vocês participassem, então, fazendo perguntas ali no chat, interajam aqui com a gente, sejam curiosos, perguntem qualquer coisa. A curiosidade é essencial para o aprendizado, é essencial para que vocês se empoderem. O conhecimento, ele é muito poderoso. Então, aproveitem essa tarde aqui para a gente realmente interagir e aprender sobre comunicação não violenta e como ela pode empoderar vocês. E convido vocês também à presença, né? Tentem evitar qualquer tipo de distração que esteja aí perto de vocês, para que a gente esteja realmente focado aqui, que isso vai ajudar vocês. Eu tenho certeza que se vocês aplicarem 10% do que eu trouxer aqui, vocês já podem mudar a vida de vocês em algum fator. Então, aproveitem essa oportunidade. E aí eu queria só já saber como é que vocês estão aqui, como é que vocês estão se sentindo, e se vocês concordam com esse acordo. Então, coloquem ali no chat, só para testar também o chat, é só clicar ali naquele balãozinho ali de diálogo, aí aparece o chat, coloquem ali, como é que vocês estão se sentindo, né? Como é que vocês estão chegando para esse nosso diálogo, para essa nossa conversa, e se esse acordo faz sentido para vocês. A Camila falou que está ansiosa, tomara que seja ansiosa de curiosidade, Camila. A Alessandra botou um emoji de coração, adoro esse emoji. Boa tarde, Yolanda. De acordo, Jacineide, que legal. Sentindo entusiasmada, entusiasmada é muito bom, Jacineide. Quem mais? Curiosa, Cláudia Toneto está curiosa. Fabiana, muito bom, aberta para aprender. Legal, Fabiana, show de bola. Quem mais? Quem mais? Como é que vocês estão chegando? Qual que é o sentimento? Empolgada, Lola. Está empolgada? Que bom. Empolgada para aprender, né, Lola? Concordo, ansiosa para aprender, Amanda. Que legal. Assim, essa participação, olha só, tranquilo. Estou aqui para aprender e ajudar, estou de acordo. Marilene, estou curiosa. Ingrid, show de bola, meninas. Posso chamar vocês de meninas, né? Meninas e meninos. Deixa eu até olhar aqui se o nosso Diego está aqui ainda. Diego, cadê você? Deixa eu ver se ele está aqui também. Está aqui ainda, show de bola. Diego está aqui, público 99% feminino, mas que legal. Então, vamos lá. Curiosa, Marilene, sim. Interessada, Lívia. Show de bola. Vamos em frente, então, vocês podem fazer perguntas durante a minha fala. Assim que eu ver a pergunta, ou a Suelen ou a Nath verem a pergunta, a gente responde, tá? No momento que der para responder. Vamos ter um momento no final também para fazer perguntas. Então, se você não quiser perguntar agora e quiser deixar para o final, anote a sua pergunta para não esquecer. E eu vou fazer até, inclusive, começar com uma atividade aqui com vocês, né? Então, conto com a participação de vocês. Vai ser bem legal a nossa tarde aqui. Então, vamos em frente. Se alguém já tiver alguma pergunta e já quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Então, a comunicação não violenta, ela não é uma simples teoria, nem gosto de chamar de teoria, não gosto de chamar de ferramenta. Eu digo que a comunicação não violenta pode ser adotada por vocês como uma filosofia de vida. Esse aqui é o livro do Marshall Rosenberg, depois eu mostro ele de novo, tá bom? Tem um livro só sobre comunicação não violenta. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é muito inspirado nesse livro, mas nesses meus 5 anos de estudo também da comunicação não violenta, ok? Então, aqui, a gente está vendo uma imagem, certo?
Eu queria que vocês colocassem no chat em uma, duas palavras, tá? Quantas vezes vocês quiserem, o que vocês estão vendo nessa imagem. Então, coloque ali no chat, não tem certo ou errado, certo? Eu quero apenas a opinião de vocês. O que vocês estão vendo nessa imagem? Coloque ali no chat, eu vou anotando aqui no papel, ok? Então, o que vocês estão vendo nesta imagem? Descontrole. Se eu não conseguir ver alguma coisa, alguém pode falar para mim, tá? Descontrole, descontrole por outro lado, controle emocional, conflito. Ok, que mais que vocês estão vendo? Coloquem ali. Conflito, uma pessoa grita, então tem uma pessoa gritando, tem a agressividade que vocês estão vendo, raiva, agressividade, raiva, como é que é ali? Irritabilidade. Ok, que mais? Raiva de novo, discussão. O que vocês estão vendo nessa imagem? Coloquem aí, uma pessoa com autoconhecimento. Olha só, Jennifer, uma pessoa com autoconhecimento. Interessante você ver isso, Jennifer. Estresse, a Cláudia botou ali, estresse. Que mais que tem? Tenho lido sobre. Legal, Jennifer. Autoconhecimento é sempre bom. Autocontrole. Ok. Tem mais alguma coisa que vocês estão vendo aí? O que vocês... Obrigado pela participação de quem está participando. O que mais vocês estão vendo? Ainda me falta muito, engloba muito. É isso aí. Autocontrole da pessoa que está ouvindo calada. Legal. Então, ela tem uma pessoa ouvindo calada, tem um autocontrole, calada. Já estou gostando da palestra. Legal, Jennifer. A CNV vai contribuir no seu autoconhecimento também, não? Tenho certeza disso. Ok. Vocês me responderam isso aqui. Depois eu vou usar isso aqui, tá bom? Eu anotei aqui o que eu vi que vocês estão vendo nessa imagem. Tudo bem? Agora eu gostaria que vocês colocassem aí no chat o que vocês precisam para se sentir bem. Ok? Coloquem aí no chat o que vocês precisam para se sentir bem. Coloquem uma, duas palavras também, como vocês fizeram agora. O que vocês precisam para se sentir bem? Vamos lá. Coloquem ali no chat. Rotina. Opa, tem gente que quer rotina para se sentir bem. Paz interior. Paz, paz. Olha só, quanta paz. O pessoal quer paz. Praia, mar, livros. Eu vou colocar isso aqui como diversão, então, praia e mar, né? Livros é conhecimento. Estou transformando só suas palavras, ok? Jennifer. Viajar também tem a ver com diversão. Dinheiro, tempo livre, né? Tempo livre. Que mais? Viajar, organização é importante para bastante gente. Oração, olha que interessante. Oração, segurança. Não estou escrevendo com letra bonita aqui não, tá, gente? Estou só escrevendo rápido aqui. Comunicação, objetivo. Comunicação é importante para a gente se sentir bem. Isso eu tenho certeza. Que mais? Tem mais alguma coisa? Conversa sobre ideias com amigos. Olha que legal, vou botar aqui. Conversa. Que mais? Que tem ali? Conseguir cumprir o objetivo, então é meta, né? Vamos botar meta aqui também. Nosso tempo livre é perfeito, eu vou transformar isso em liberdade, né? Como é bom ter liberdade. E aí, autonomia também, que está conectado à autonomia. Ok. Tá ótima a contribuição de vocês. Vacina. Boa, Cláudia. Estou esperando a minha vacina também, ainda não chegou, né? Amar e ser amada. Olha só, Lívia. Isso eu tenho que colocar, né? O amor eu não posso deixar de fora, né? O amor eu preciso colocar aqui nessa lista, né? Obrigado, Lívia, por trazer o amor. Com certeza, amar e ser amado, que tem a ver com amor. Ok. Eu só vou repetir mais uma pergunta que eu fiz antes de novo, tá bom? Eu quero agora que vocês
consigam começar a praticar a comunicação não violenta sem conhecer a comunicação não violenta ainda. A gente ainda está na introdução, a gente ainda está fazendo uma atividade, mas essa atividade a gente vai refletir sobre ela. Eu vou repetir uma pergunta e gostaria que vocês olhassem agora com o coração para essa imagem. Não, acho que não, isso vai influenciar. Eu quero só que vocês olhem para a imagem, tá bom? O que vocês estão vendo nessa imagem? Coloquem de novo aí, mas olhem de novo. E o que estão vendo nessa imagem? Gostaria que vocês olhassem diferente para essa imagem. O que vocês estão vendo nessa imagem? Falem para mim. O pessoal está pensando. O que vocês estão vendo nessa imagem? Emoções? Uma pessoa ferida, amargurada? Uma situação insuportável, ainda descontrole? Ok, Camila ainda está vendo isso. O que vocês estão vendo nessa imagem? Ação e reação. Estão vindo coisas diferentes, mas vocês ainda não chegaram lá. Lembra que a gente está aqui para aprender, não tem certo ou errado, a gente está aqui aprendendo. O que tem nessa imagem? O que vocês estão vendo nessa imagem? Submissão, violência. Ok. A mesma pessoa? Pode ser, Jacineide. A gente não sabe, né? Parece a mesma pessoa, pode ser irmãs gêmeas. Olha só, gente, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma coisa padrão. Olha só, desgaste e grito por socorro. As pessoas estão em times diferentes. Olha só. A gente é muito acostumado com um padrão que a gente foi ensinado. E a comunicação não violenta, ela vem para a gente quebrar paradigmas. Vem para a gente... O Marshall Rosenberg, ele diz que a comunicação não violenta, ela vem para resgatar algumas coisas que nós já sabíamos fazer. Sabíamos fazer quando? Ó, Marilene, deixa eu pegar daqui a pouco a frase da Marilene aqui. A gente sabia fazer quando era criança. Dizem que as crianças nascem puras, né? Entre aspas, certo? A gente já vem com uma carga genética no DNA, mas o ambiente influencia muito na forma como a gente enxerga as coisas, como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age. Se eu falar para vocês, ó, a Marilene chegou bem perto, ó, a Marilene falou que tem uma pessoa, duas versões, ok? Bipolaridade. Quase, Marilene. Se eu colocar ali para vocês, ó, até escrever no chat, tem nessa imagem, né? Vocês estão vendo nessa imagem duas mulheres loiras, uma de boca aberta? Tem isso na imagem? O que vocês acham? Lembra da pergunta, o que vocês estão vendo nessa imagem? Tem duas mulheres loiras, uma de boca aberta? Tem? Sim, sim. Ela está bocejando? Não sei se ela está bocejando. Isso pode ser uma maneira de enxergar. Lembram da pergunta que eu fiz para vocês? O que vocês estão vendo nessa imagem? E veio isso aqui, ó. Deixa eu até colocar a tela aqui de volta, tá? Vou botar agora... Deixa eu botar minha tela para mostrar melhor para vocês. Depois a gente volta aqui. Estou aparecendo grande para vocês? Não estou? Deixa eu só botar aqui. Modo exibição do orador. Sim? Então, pera só um pouquinho. Isso aqui foi o que vocês colocaram, ó. O que vocês estão vendo, ok? Descontrole, conflito, grito, agressividade, raiva, irritabilidade, discussão, autoconhecimento, estresse, aí veio ainda autocontrole e calada, certo? E depois vieram mais coisas também, certo? Vieram outras coisas também. Mas o que tinha na imagem? Isso aqui é o nosso padrão. O que a gente está fazendo? Coloque ali no chat. O que a gente fez? Vejo como se... A Yolanda, ó. Vejo como se fosse o subconsciente gritando, mas a pessoa tendo controle. Julgamos. Exatamente, Jacineide. Marilene, julgamos. É exatamente esse o nosso padrão. A gente foi ensinado a julgar, a olhar para os comportamentos. Lembra que a comunicação não violenta convida a gente a olhar além
dos comportamentos, a não olhar para os comportamentos, olhar para outras coisas que a gente vai ver. Isso aqui é o nosso padrão. A gente julga. A gente olha para alguma coisa e julga como? Julga de acordo com aquilo que nós achamos que é certo ou errado. Ou seja, uma pessoa achou que era conflito, outra achou que era grito, a outra achou que era discussão, autoconhecimento, estresse. Quem é que está certo? Me digam, quem é que está certo? A gente não sabe quem está certo. Todos estão certos. Não quer dizer que a gente não pode julgar. Julgar é biológico, é natural. Qual que é o problema na comunicação? A gente expressar esse julgamento. A gente falar para a pessoa que ela fez errado, a gente falar que isso está ruim, que ela é uma péssima funcionária, que ela não presta, que ela não vai conseguir. Ou seja, expressar o julgamento é uma forma violenta, segundo o princípio da comunicação não violenta. Dentro da nossa cabeça, a gente sempre vai julgar, ok? A gente julga de acordo com a nossa realidade. Exatamente, Camila. A gente julga de acordo com aquilo que temos dentro da nossa realidade, ok? Aqui a Marlene está dizendo que faltou energia. Nath, eu não estou conseguindo, tá? Eu estou querendo voltar para os slides, ele não acessa o slide novamente, tá? Não sei se é algum problema de internet aí, alguma coisa que tem. Eu não estou conseguindo acessar o arquivo de novo, mas vamos prosseguindo assim, tá? Ele fica aqui uma bolinha girando. Se tu puderes... Opa, legal, apareceu. Show de bola. Obrigado, Nath. Então, ó, o que tem aqui nessa imagem? Duas mulheres loiras e uma de boca aberta, certo? A comunicação não violenta, ela nos convida a gente olhar diferente. E como disse aqui, ó, a Camila, que a gente julga de acordo com a nossa realidade, a gente julga de acordo com o nosso quadro de referência. Quadro de referência é uma expressão usada pela linha da psicologia chamada análise transacional. É como se fosse um óculos. Cada um de nós tem um óculos que enxerga a vida diferente. Quantos modelos de óculos tem? Quantas cores tem? Quantos tipos de armação tem? Quantos graus que tem? Ou seja, existem infinitos óculos diferentes. Assim são as pessoas. As pessoas também enxergam diferente. Então não tem nada de errado olhar isso aqui. A gente interpretar dessa maneira. O problema é que o julgamento, ele pode machucar as pessoas. E a gente precisa começar a praticar coisas diferentes. Olha só o que o Marshall Rosenberg diz para a gente. Esse aqui na foto é o Marshall Rosenberg. 90% dos nossos sofrimentos acontecem por causa das nossas interpretações. Então, eu vejo uma imagem, ok? Eu vejo uma imagem e eu interpreto. Então, eu vejo duas pessoas conversando lá, eu posso interpretar que elas estão falando de mim. E isso gera um sofrimento. Eu vejo as duas vizinhas conversando e imagino coisas. E aí isso gera sofrimento, dependendo do que eu penso. Lógico, ok? Meu marido ou minha esposa chegam em casa calados e não falam nada, eu fico imaginando coisas aqui. Eu entro no que a CNV chama de teatro mental. Eu começo a interpretar, a imaginar coisas, a criar realidades que muitas vezes não existem. A gente fantasia muito. Então, o Rosenberg quer dizer, ó, que a gente sofre muito com as nossas interpretações e que a gente devia olhar para a realidade. Naquela foto ali, o que é a realidade? Duas mulheres loiras, uma de boca aberta. Se eu falar que elas estão fora de controle, se eu falar que elas... Pode ser que uma esteja cantando ópera, pode ser que ela esteja com dor de dente, pode ser que ela esteja braba ou não, talvez ela esteja descontrolada ou com autocontrole, a gente não sabe. Cada um vai interpretar com o seu óculos. E a minha opinião e a opinião do outro, se a gente não respeitar uma opinião do outro, a gente pode entrar num conflito não saudável. O conflito, ele é saudável. O conflito de ideias, quando há respeito. Ok? Então, olha a importância de eu respeitar o que o outro pensa e o que o outro diz. Porque o outro é diferente de mim.
Isso é legal. O outro pode ter uma opinião diferente da minha. Só que, muitas vezes, eu quero ficar no meu mundo do certo e errado. A gente vive num mundo binário. O que é um mundo binário? O mundo do certo e o mundo do errado. Quando a gente fica só nessas duas possibilidades, a gente não enxerga que existem mais de 7 bilhões de possibilidades. O que eu quero dizer? O que é esse número 7 bilhões de possibilidades? Nós somos, no planeta Terra, mais de 7 bilhões de habitantes. Já estão falando que já está em 8. Eu não vi os últimos números, mas vão ficar nos 7 bilhões. Então, se nós temos 7 bilhões de habitantes, nós podemos ter 7 bilhões de opiniões diferentes, de possibilidades, de ideias, de maneiras de interpretar. A Bíblia, por exemplo, segundo os budistas, tem mais de 70 formas de interpretar. Qual das 70 formas está certa? Não tem certo, não tem errado. Tem a forma de interpretar. E aí, se eu uso o meu certo, a minha verdade, para bater de frente com o outro, aí a gente gera os conflitos não saudáveis. Então, conflitos de ideias são bem-vindos. Conflitos de pessoas é que não são bem-vindos. A gente precisa conflitar ideias para crescer. A gente precisa ouvir. A gente precisa enxergar além. Uma dica que eu dou aqui para vocês. Quando alguém fala algo que vai contra o que você pensa, quando alguém fala algo e tem uma opinião diferente, ok? Tente compreender o que essa pessoa está falando. Vá além. Tente, fale assim para ela, ó, fale um pouco mais sobre isso. Eu ainda não estou conseguindo enxergar desse jeito. Aí a gente consegue ampliar. Aí a gente consegue realmente aprender com o outro. Sozinho a gente aprende, mas com o outro a gente aprende muito mais. Se a gente souber ouvir, se a gente souber respeitar. Isso é valioso, isso empodera vocês. Isso já melhora a comunicação de você. Se você ficar preso no seu teatro mental, se você ficar preso apenas na sua ideia, você não vai crescer. Sim, você pode ter a sua ideia e você deve expressar a sua ideia, mas não como uma ideia única, mas sim como uma ideia que pode agregar ao outro e que você possa estar aberto também para ouvir o outro. Faz sentido para vocês isso? Está fazendo sentido? Jaime, o que fazer quando já criou um bloqueio com uma pessoa? Olha que interessante, Fabiana. Muito obrigado por essa pergunta, tá bom? E não consegue mais estar aberto. Fabiana, muito obrigado. Ó, com a pergunta da Fabiana, eu vou enriquecer aqui a palestra de vocês. Olha só, eu não ia falar sobre isso e a pergunta dela é bem interessante. Quando eu já criei um bloqueio pelo outro, o Marshall Rosenberg diz que eu já criei uma imagem do inimigo. Ok? Era a Rosana, né, que perguntou. Fabiana. Fabiana e pessoas que estão aqui. Eu já criei uma imagem do inimigo. Eu não vou conseguir ter uma boa comunicação, uma boa relação com essa pessoa, enquanto eu não me descarregar dos julgamentos que eu tenho por ela. Na comunicação não violenta, por que você criou um bloqueio, né? Por que a gente cria um bloqueio? Porque a gente julgou essa pessoa. Alguma coisa nela me irrita, alguma coisa nela não me satisfaz, não atende a minha expectativa, ou ela fez algo que machucou você, ok? Ela teve um comportamento. A gente julgou esse comportamento. Mas a comunicação não violenta nos convida a olhar o que tem por trás desse comportamento. A gente já vai entender o que tem por trás desse comportamento. Então, Fabiana, você criou, ou não sei se é o seu caso, uma imagem do inimigo. A gente precisa desfazer essa imagem do inimigo. Por exemplo, posso ter uma pessoa que trabalha comigo que me irrita o tempo todo e eu não quero mais falar com ela, então eu já criei uma imagem dela. Ou um líder, né, uma pessoa, uma professora, um cliente que eu acho que é muito difícil de falar. Então eu já criei uma imagem que vai ser difícil conversar com essa pessoa. Então eu já criei um bloqueio. Então a gente não vai conseguir se conectar. Um dos principais objetivos da comunicação não violenta é a gente conseguir se conectar com as pessoas. Mas para que eu possa me conectar com as pessoas, eu preciso, primeiro, me descarregar dos meus julgamentos. Olhar além, como a girafa. Olhar com empatia. A gente precisa começar a ter empatia pelas pessoas no sentido de compreensão. Por que será que essa pessoa agiu assim? Algum motivo ela teve.
E sabem qual é o motivo? A gente tem comportamentos porque a gente tem necessidades. Olha que interessante. Sabe aquela pergunta que eu fiz para vocês? O que vocês precisam para se sentir bem? Isso aqui são necessidades. Olha só o que vocês responderam para mim: rotina, paz, amor, diversão, conhecimento, tempo livre, organização, oração, segurança, comunicação. E aí trouxeram mais algumas aqui: conversa, meta, liberdade e autonomia. Então, isso aqui são necessidades. Isso aqui é interpretação, é julgamento. Isso aqui afasta a gente das pessoas. Quando a gente fica preso só na nossa opinião, no nosso julgamento. Isso aqui nos conecta. Somos 7 bilhões de pessoas diferentes, mas as 7 bilhões de pessoas têm necessidades. E quando a gente tem necessidades não atendidas, se eu estou precisando de paz, vamos pegar um exemplo. Se eu estou precisando de paz e eu não tenho paz, inconscientemente, olha só, o nosso inconsciente, ele trabalha para a gente sobreviver. O nosso inconsciente, ele trabalha para sobreviver, para a gente atender às nossas necessidades. Se a minha necessidade de paz não está atendida, eu vou ter um comportamento para tentar conseguir minha paz. A gente já vai entrar no detalhe da necessidade. Então, por trás de todo o comportamento tem uma necessidade. Guardem essa frase. Por trás de todo o comportamento tem uma necessidade. Depois eu vou voltar nela aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então vamos em frente. Olha só. Então, o primeiro componente da comunicação não violenta é a gente observar. Ou seja, não julgar, não interpretar, não ficar preso no nosso julgamento. A gente observa, ok? Isso aqui é julgamento. Duas mulheres loiras, uma com a boca aberta, é observação. Então, vou dar um exemplo aqui prático para vocês, ok? Dois namorados no shopping. Os dois foram passear no shopping. A namorada compreende que o namorado não gosta muito de olhar a vitrine, e aí ela fala assim para ele: ô amorzinho, eu vou dar uma olhadinha nas vitrines, se tu quiser me aguardar lá na praça de alimentação, vai tomando um chopinho, né? Então ele vai atender, ele gosta de tomar um chopinho, ela gosta de olhar a vitrine, cada um faz a sua vontade em determinado momento, ok? Então ele está lá na praça de alimentação do shopping tomando um chopinho, e aí de repente vem a namorada dele com 3 bolsas carregando. E aí ele já começa: meu Deus do céu, o que ela fez? Olha quanto dinheiro essa mulher gastou. Comprou a loja toda. Ou seja, começou a entrar no teatro mental dele, começou a julgar ela. Quando ela chega perto, ele fala: mas tu não sabe lidar com dinheiro mesmo, né? Olha o absurdo, comprar 3 bolsas. Isso vai gerar conexão ou desconexão? Né? Os dois estavam tão bem, mas por causa de um julgamento dele, que ele acha que ela gastou muito dinheiro, que ela comprou a loja toda, que ela não sabe lidar com dinheiro, tudo isso é julgamento. Ok? Como é que ela vai responder? Provavelmente ela vai atacar também. Porque quando a gente recebe um ataque, a gente precisa se defender. Ok? E aí, existe uma hipótese aqui, vai que era um presente para ele, né? Exatamente, Alessandra. Então, ela vai dizer assim: e tu já deve ter tomado 10 chopp, né? Deve estar bêbado já. E aí, como é que fica o nosso relacionamento? Agora, aplicando comunicação não violenta, ok? Essa consciência que a gente precisa ter. Uma coisa simples, ó. Ele pode julgar aqui dentro, mas ele não precisa expressar. Ele precisa compreender que ele está julgando, mas que ele precisa compreender o que está acontecendo. Ele pode... Vamos ver se ele abordasse assim, seria diferente. Oi, amor, comprou 3 bolsas? Eu vi que você está com 3 bolsas, né?
O que que é? Será que é diferente? Então, ó, observação. Vi que você está com 3 bolsas. É lógico que eu não vou falar de uma maneira irônica, não vou falar de uma maneira... Tem que cuidar com a nossa comunicação, porque a nossa comunicação, se eu fizer cara feia falando isso, ou se eu ficar rígido assim falando isso, não adianta de nada, ok? As palavras e o meu corpo precisam condizer com uma observação. Então, assim, oi, amor, vi que você comprou 3 bolsas, o que que é? Ok? Aí ela responde, pois é, eu estou comemorando, eu vendi um apartamento, ela é corretora, vendi um apartamento, ganhei 15 mil reais de comissão e achei que R$ 1.000 eu podia comprar em sapato. Então, eu comprei 3 sapatos, inclusive um tênis para você. Presente que nem a Alessandra trouxe. Ok? Como é que eles vão ficar? Como é que vai ser o relacionamento deles? Quando eu não me sinto julgado, eu vou responder de uma maneira natural também. Então, se ele perguntou, você está com 3 bolsas, o que que é? Ele quis compreender. Ele foi com a intenção de compreender. Ele não foi com julgamento. E aí ele percebeu. Agora, se ele aborda ela julgando ela, ela joga as bolsas no chão, não dá o presente para ele, eles brigam, vão embora. Como é que fica o passeio? Então, olha só, o convite é que a gente observe, não fique preso no julgamento. Ok? Então, a observação é o primeiro componente da comunicação não violenta. Deixa eu ir adiante aqui, senão não vou dar tempo. Não vou ter tempo, já são 3h13, como o tempo passa, né, gente? Olha só o que o Krishnamurti falou. Observar sem avaliar é a mais elevada forma de inteligência humana. Olha que legal, né? Então, a gente precisa observar sem avaliar. Não olhar com o nosso julgamento. Observar o que está acontecendo. Ok? Isso é uma forma de inteligência humana. Ele quer dizer que a gente evolui quando a gente faz isso, né? Só que nós temos um padrão de julgar. Julgar tudo bem, tá, gente? Julgar é biológico. A gente não vai parar de julgar, tá bom? Ó, importante isso que eu vou falar para vocês. Vocês não vão conseguir parar de julgar. A gente consegue ter consciência para não expressar o julgamento. Que nem o rapaz do exemplo ali. Ele julgou que ela não sabe lidar com o dinheiro, mas se ele não expressar isso para namorada dele e falar assim, ó, estou vendo que você está com 3 bolsas, pronto, ele julgou, mas não expressou o julgamento, ok? Se vocês conseguirem fazer isso, vocês já vão mudar os relacionamentos de vocês, a comunicação de vocês. Eu vou dar mais um exemplo, acho que é importante falar aqui, porque para mim a observação é o primeiro passo para que vocês consigam aplicar a comunicação não violenta, ok? No primeiro dia de um curso que eu dei de comunicação não violenta, uma menina já aplicou a observação no trabalho dela. Ela fazia cobrança de aluguéis atrasados. Olha que complicado. Ela fazia cobrança de aluguéis atrasados. Ela sempre chegava muito cansada em casa porque os clientes sempre brigavam com ela. Mas olha só que interessante. Como é que ela cobrava? Ela ligava dizendo assim, seu João, seu aluguel está atrasado, quando é que o senhor vai pagar? Olha só, seu João, seu aluguel está atrasado, quando é que o senhor vai pagar? É um julgamento isso, está atrasado. É leve, mas as pessoas não gostam de ouvir isso, elas sabem que está atrasado. Com a aplicação da comunicação não violenta, ela mudou a abordagem dela mais ou menos assim. Ela falou assim, ó, seu João, bom dia, tudo bem? Consta aqui no meu sistema o seu aluguel em aberto. Isso procede? Tem algo que eu possa ajudar o senhor? Olha a diferença. Seu João, consta aqui no meu sistema que o seu aluguel está em aberto. Isso procede? Estou querendo compreender. Estou confirmando com ele se isso é real ou não, porque às vezes a pessoa pagou e não caiu ainda no banco, alguma coisa. Estou querendo entender. Não estou julgando que está atrasado. Ok? Então, está em aberto. E, além disso, ela ofereceu ajuda ainda. Tem algo que a gente possa ajudar? As pessoas se sentem acolhidas. Você está dando empatia para elas ao mesmo tempo. Naquele dia, ela abordou as pessoas assim. Ela disse que nenhum cliente chegou a ela e o dia dela foi muito mais leve. Ok? Faz sentido isso para vocês? Olha como é simples uma mudança de expressão, de comunicação. Ok?
Então, a gente tem que mudar a nossa intenção. Apenas mudar a nossa intenção. Que intenção, Jaime? O Marshall Rosenberg ele nos convida, ó. A gente normalmente vai com a intenção de mudar o outro e com a intenção de dizer que o outro está errado. A gente não muda ninguém, ok? E a gente não precisa corrigir ninguém. O que é certo, o que é errado? Lembra do mundo binário? A gente não pode ficar preso no certo e errado. Então, a menina ali, ó, ela não foi com a intenção de dizer que ele estava errado, que o aluguel está atrasado. Ela primeiro quis compreender. Então, é isso que a gente precisa fazer. Olha só, compreender o outro e ser compreendido. Porque a gente também tem a nossa necessidade, né? Então, é importante numa relação saber que eu tenho necessidades e que o outro também tem necessidades. Isso é importante. Então, a gente pode chegar no que a gente chama de compreensão mútua. A corretora precisa receber o aluguel para repassar para o seu cliente, e o cliente também tem, né, a responsabilidade de pagar, mas talvez ele precise de algo, um prazo, precise mudar a data de vencimento, precisa aguardar receber alguma coisa, não sei. Né? Existem vários e vários contextos. Quando a gente chega numa compreensão mútua, a gente cria uma nova intenção, que é a intenção de compreensão. Não vão com a intenção das conversas de mudar o outro. Por exemplo, a moça mudou. A moça, a corretora ali que cobrava aluguel atrasado. Ela mudou a forma de abordar. E aí a reação mudou. Isso é uma lei da física. Toda ação leva a uma reação. E aí ela mudou a ação dela, que ela foi querer compreender primeiro, e aí a reação do cliente também muda. Então a gente precisa ir com essas intenções. Isso aqui foi uma virada de chave para mim. Só que nós estamos acostumados a julgar. Então percebam que vocês estão julgando e transformem o julgamento de vocês em observação. Vou repetir. Percebam que vocês estão julgando, isso é normal, a gente julga, mas não comuniquem o julgamento. Expressem a observação. Ofereçam empatia, inclusive, se for o caso. Se vocês querem ter um negócio, se vocês querem ter sucesso, a comunicação é uma habilidade imprescindível para que vocês possam realmente ter bons relacionamentos, serem bons empreendedores, empreendedoras, líderes, pais, mães, é importantíssimo. Por quê? Porque o julgamento ele vai como um ataque. E esse ataque a pessoa precisa se defender. As pessoas que se sentem julgadas, elas já entram no modo automático delas de sobrevivência e elas precisam se defender. Ok? Alguma pergunta até aqui? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá fazendo sentido isso para vocês? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Como é que estamos, Nath? Como é que estamos? Estamos indo bem? Como é que vocês estão se sentindo? Amanda ouvir, legal. Marilene, obrigado. Quando vocês ficam em silêncio ali, aí eu penso que eu estou sozinho aqui. Eu sei que eu não estou sozinho. Estamos com 28 pessoas aqui, né? Legal. Vamos em frente, então. Ó. Olha só. Por quê? A gente tem 3 dimensões. O nosso ser humano ele tem 3 dimensões. O pensar e o agir é o mais usado. Ok? O que é o pensar e o agir? O pensar é o conhecimento, a gente pensa a partir dos nossos conhecimentos, e o agir é os nossos comportamentos, as nossas ações. Mas tem uma terceira dimensão que é esquecida, por isso que está aqui no ponto de interrogação. E aí tem uma estudiosa chamada Mary Miyashiro, que fala de um conceito chamado flatland, que flatland é solo plano, né? É como se a nossa vida fosse um solo plano, né? Totalmente estável. Não, a nossa vida ela tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Certo? O que tem na tela de uma UTI, né? Naquele monitor, o que tem na tela? Tem umas curvinhas assim, né? Pip, bip, né? Bipando alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. O que acontece quando alguém morre? Bi, fica um som e uma reta só. Acabou a vida. A vida não é estática, a vida é dinâmica, ok? Então, é por isso que ela trouxe o conceito de flatland, porque se a gente esquece essa dimensão aqui, ó, que é o sentir, que são as nossas emoções, a gente não vive uma vida plena. Nós somos seres que pensamos, sentimos e agimos.
mas as emoções são esquecidas. Ou seja, nem é a palavra certa esquecidas. As emoções, elas são... a gente aprende a escondê-las, a fugir delas. Mas nós somos seres emocionais. Somos seres racionais e somos seres emocionais. A neurociência provou que nós sentimos antes de pensar. Então, nós precisamos olhar para as nossas emoções. Só que nós ouvimos frases assim, ó. Não pode chorar, homem não chora, engole o choro, você precisa ser forte, você precisa dar conta, a vida é dura, sentir a fraqueza, sentir a mimimi, homem não chora, essas coisas, tudo aí faz o quê? A gente bloquear as nossas emoções, fugir das nossas emoções. Só que se eu não sentir, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu preciso olhar para as minhas emoções, principalmente as emoções básicas, a raiva, a alegria, o medo e a tristeza, certo? Essas emoções estão presentes na nossa vida e elas aparecem sem a gente perceber. Então, o segundo componente da comunicação não violenta, que o Marshall Rosenberg nos convida a olhar, são os sentimentos. Somos seres que sentimos. Todo mundo sente, só que a maioria não expressa os seus sentimentos, porque foi bloqueado a fazer isso. Nos pedem tanto para que a gente tenha inteligência emocional, maturidade emocional, agilidade emocional, mas não fomos ensinados a fazer isso, ok? Então, os sentimentos também nos conectam com os outros seres humanos. Marshall Rosenberg diz que quando você expressa o seu desconforto, expressa os seus sentimentos, você está se mostrando vulnerável, está se mostrando um ser humano. E vulnerabilidade, que aí a Brené Brown, que é uma estudiosa americana, viva ainda, que fala bastante sobre vulnerabilidade, e ela fala que é preciso muita coragem para ser vulnerável. Então, vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Então, quando eu expresso o que eu estou sentindo, eu consigo expressar um desconforto, algo para o outro, eu estou me abrindo. Eu estou mostrando o meu lado humano. Camila botou ali, né? Assisti uma TED dela. Isso, tem TED dela no YouTube e tem no Netflix uma palestra dela sobre vulnerabilidade. Vale muito a pena, recomendo vocês assistirem, tá bom? Uma palestra sobre vulnerabilidade. Só tem essa, ok? Faz tanto sentido que nos primeiros minutos da palestra já abri um guia procurando um livro com o tema da palestra. Aham. Legal, Jennifer. Show de bola. Esse livro aqui, ó. Tá bom, Jennifer? Comunicação não violenta. Brené Brown também tem vários livros, ok? Então, olha só. A gente não tem uma linguagem de sentimentos. Quando a gente tem as nossas necessidades atendidas, lembra das necessidades? Quando a gente tem, por exemplo, necessidade de paz, de diversão, de conhecimento, de organização, quando essas necessidades são atendidas, a gente se sente tranquilo, em paz, descansado, seguro, estimulado, envolvido, ousado, criativo, feliz. Ou seja, a gente tem sentimentos agradáveis. Então, quando vocês têm necessidades atendidas, vocês têm sentimentos agradáveis. Hoje eu estou feliz. Minha esposa me deu um copinho de café, eu não estava nem esperando, e era o que eu estava precisando. Fiquei muito feliz, ok? Então, eu tenho sentimentos agradáveis. Porém, desses sentimentos aqui, a gente tenta fugir. Né? Às vezes a gente fica impaciente, ansioso, inquieto, receoso, inseguro, infeliz, irritado, perturbado, cansado. Isso aqui a gente tenta fugir. Mas, na verdade, a comunicação não violenta diz para você acolher os seus sentimentos, para que você possa saber lidar com eles. Deixa eu só ver se o próximo slide é o que eu estou pensando. Ó, essa é a Brené Brown, ok? E olha o que ela diz aqui. Ó. Isso aqui é bem profundo. Olha o que ela diz. Se você não faz contato com seus sentimentos desagradáveis, você também não sentirá em plenitude os sentimentos como paz, gratidão e tranquilidade. Ou seja, se a gente foge disso aqui, que são os sentimentos desagradáveis, nós também vamos fugir de sentimentos agradáveis. Não é fugir, a gente não vai sentir. Porque para nossa mente, sentimento é sentimento. Não tem sentimento bom ou sentimento ruim.
É nós que classificamos. Existem sentimentos, existem emoções. Então, se eu fujo das emoções, ou seja, se eu estou triste e eu fujo, não falo com a pessoa, se eu estou frustrado, se alguém fez algo que me deixou com raiva e eu deixo isso remoendo aqui dentro, ok? E eu não ponho para fora, eu não expresso, eu não estou trabalhando esse sentimento, eu não estou trabalhando essa emoção. E isso não faz bem. A maioria das nossas doenças tem fundo emocional. Então, olha a importância da gente saber lidar com os nossos sentimentos. Então, falar para uma pessoa, ó, eu fiquei preocupado com isso aqui que eu estou vendo. Eu estou vendo que nós tínhamos que até as 4 horas entregar X relatórios, entregamos somente 10. Isso me deixou um pouquinho ansioso. O que a gente pode fazer? A gente pode falar como a gente está se sentindo. Então, eu não falei que está atrasado, mas eu falei que a gente tinha por exemplo, 30 relatórios para entregar e só conseguimos fazer 10 até agora, né? Observação, e eu estou ansioso com isso. O que a gente pode fazer? E a gente pede a opinião do outro, tenta achar uma solução. Isso conecta. Então, quando a gente fala dos sentimentos, isso nos conecta. Quando a gente pode trabalhar os nossos sentimentos, isso traz um alívio. Vou dar um exemplo, eu trabalho muito em organizações, né? Como eu vou dar um exemplo aqui até de professores. Vamos lá. Se um professor tem a sensibilidade de perceber que um aluno não está bem e chama ele para conversar, às vezes ele começa a falar o que ele está sentindo, isso alivia. Ele vai aprender muito mais se ele puder aliviar essas emoções. A mesma coisa numa empresa. Se um líder percebe que um funcionário dele não está bem e chama para conversar, e essa pessoa se abre, ela conversa, põe para fora, e a gente só fica ouvindo, e aí a nossa função nesse momento é só ouvir, certo? Ser empático, ficar presente, ouvindo, essa pessoa vai ter uma produtividade muito maior. Isso são relatos de experiências dos líderes que eu treino. Eles falam que quando eles fazem isso, a pessoa muda o dia dela. Certo? E isso você pode fazer só ouvindo ela. Não precisa fazer mais nada do que isso. Faz sentido isso para vocês? Eu não entendi a tua pergunta, Camila. Tem como ser mais incisivo desse modo? Se tu puderes me trazer mais detalhes, eu te ajudo. Tá bom? Traga mais detalhes para mim, por favor. Então, olha só. Como é que a gente começa a criar uma inteligência emocional? Como é que a gente pode começar a lidar melhor com os sentimentos? Ok? Vou trazer aqui para vocês, ó. Como lidar com sentimentos? Primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu sou uma pessoa que sente. Certo? Reconhecer que eu estou sentindo algo. Ok? E onde é que a gente sente os nossos sentimentos? A gente sente no nosso corpo. Ok? Por exemplo, se você fica com medo, talvez você ganhe uma dor de barriga, talvez seu coração comece a palpitar, talvez você comece a tremer. Então, o nosso corpo, ele dá sinais de que a gente está sentindo algo. Então, eu preciso reconhecer. Opa, o que eu estou sentindo? Olhe para o seu sentimento. Segunda coisa, respire. Você precisa se centrar, ok? Lembra aquela frase que as pessoas falam às vezes para vocês, quando vocês estão nervosos, com raiva, ansiosos? Respira, respira. É isso mesmo. A respiração traz você para o centro. Então, inspira, expira. Isso vai trazer calmaria. O seu cérebro vai começar a interpretar diferente o que está acontecendo, porque o nosso cérebro ele não sabe o que é real e o que não é real. Então, se você imaginar aqui coisas ruins, você pode, inclusive, começar a ter sentimentos. Então, quando você respira, é a mesma coisa que mandar uma mensagem para o cérebro, tá tudo bem, tá tudo ok. E aí você começa a se acalmar. Terceiro, o que você faz? Nomeia. Você vai nomear os sentimentos. Estou triste? Estou com raiva? Estou frustrada? Estou nervosa? Estou me sentindo sozinha? Ou seja, você vai nomear o seu sentimento. Por quê? Aí a neurociência também já provou isso. Matteo Lieberman, que é um neurocientista da Universidade de Oxford, ele fez estudos no cérebro, sabe aqueles negócios tudo ligado no cérebro? Ele fez experimentos e percebeu que quando a gente nomeia os nossos sentimentos, é como se a gente estivesse vendo ele, ok? E aí a reatividade emocional, ela baixa.
Então, quando a gente nomeia os nossos sentimentos, você te reconhece, respira e nomeia os nossos sentimentos, a gente diminui a reatividade emocional. Então, se você aplicar, olha só, a gente está só no segundo componente da comunicação não violenta, tem mais dois. Se você tirar o julgamento, já vai diminuir a carga emocional, ok? Porque você julgou, percebeu que julgou, e aí você transforma em observação. E depois, percebe como você se sentiu com esse seu julgamento e nomeia esse sentimento, você vai conseguir reagir de uma maneira com uma inteligência muito mais emocional. Ok? Faz sentido isso para vocês? Quarto, a gente vai entender de onde veio. De onde vêm os nossos sentimentos? O que isso tem a ver comigo? Ok? Os nossos sentimentos vêm dos nossos julgamentos. Se uma pessoa fez algo que me irritou, eu julguei. Isso fez eu sentir alguma coisa. Lembra da frase do Rosenberg? 90% dos nossos sofrimentos são devido à nossa interpretação. Então, nós interpretamos algo, isso gerou um sentimento na gente, e eu preciso entender de onde vem. Qual que é a necessidade minha que não foi atendida? Porque a gente sente, a gente julga a partir de uma necessidade não atendida. E a gente pode fazer o que daí? Aí a gente pode ter uma ação diferente. A gente começou a nos compreender melhor. E quando a gente começa a nos compreender melhor, a gente vai começar a compreender melhor os outros. O processo começa por aqui. Tudo parte daqui. A Jennifer, se eu não me engano, trouxe o autoconhecimento. A CNV, ela ajuda vocês a ter um autoconhecimento. Primeiro de vocês. E quando eu me conheço, começo a entender de mim e começo a entender de pessoas. E aí eu começo a compreender melhor os outros também. Alguma pergunta em relação aos sentimentos? Digam para mim. Alguma pergunta? Enquanto não vem a pergunta aí, ó, vai lá, veja se está fazendo sentido, coloque como vocês estão se sentindo aqui no chat também, e eu vou para frente aqui para falar mais um pouquinho do sentimento, e aí vocês vejam se vocês têm alguma pergunta para fazer. E se isso está fazendo sentido. Ó, o sentimento, ele descreve algo que acontece no corpo, ok? Então, aparece no nosso corpo, os sentimentos. Eu posso tremer, posso suar, ficar com raiva, gaguejar, sentir a garganta, sentir o coração, sentir o estômago. O que você sente? Sentimento não envolve o outro. O que quer dizer isso, sentimento não envolve o outro? A gente também foi criado muito a culpar o outro pelo que a gente sente. Aqui é uma quebra de paradigma, tá, meninas e meninos? Uma quebra de paradigma. O outro não tem culpa do que a gente sente, ok? O outro não tem culpa da gente estar triste. Ah, Jaime, mas o cara fez algo para mim e eu fiquei com raiva dele. Ah, o meu filho não fez algo que eu pedi, eu fiquei triste, ok? Mas não é culpa do outro. Tudo o que acontece com a gente é a nossa responsabilidade, inclusive os sentimentos. Então, tudo que a gente sente é nossa responsabilidade. Vou tentar provar isso para vocês, ok? Imagine que nós aqui, os 29 da sala, estamos vendo um filme. E vem uma cena dramática. Algumas pessoas vão chorar e algumas pessoas vão achar normal. Mas a cena foi a mesma. Por quê? Porque nós interpretamos de acordo com o nosso óculos, de acordo com o nosso mundo. Então, o meu julgamento, a minha interpretação daquela cena é que gerou o sentimento. Então, aquilo que o outro fez, eu julguei e esse julgamento gerou um sentimento. Então, a responsabilidade pelo meu sentimento é minha, porque eu julguei. Outra pessoa julga diferente e não sente a mesma coisa. Então, a partir de uma cena, as pessoas sentem coisas diferentes. Então, o sentimento não envolve o outro. Foi o meu julgamento, dentro do meu mundinho, da minha realidade, gerou um sentimento. Então, o outro não tem... o Rosenberg diz que o outro não tem a capacidade de me deixar triste. O outro não tem a capacidade de me deixar com raiva. É a minha interpretação, o meu modo de ver, a minha expectativa não atendida, que nem diz aqui a Ana, né? Geramos expectativas. Quem criou expectativas fui eu. E aí, se não foi atendida a minha expectativa, eu julgo e gero um sentimento. Faz sentido?
Algo que prezo muito, sentir e entender o porquê estou sentindo para saber lidar com o sentimento. Perfeito, Larissa. Muito bem, parabéns. Tudo que sentimos faz parte do que nos permitimos experimentar. Legal, Jennifer. E tem mais uma observação aqui do sentimento. Quando eu falo de sentimentos, eu mostro a minha humanidade. Nós somos seres que sentimos e somos seres que temos necessidades. Essas duas coisas nos tornam seres humanos, ok? E isso nos conecta, isso nos aproxima. Ok? Nenhuma pergunta? Vamos em frente, então. Vamos lá. Aí a gente chega no terceiro componente, que é as necessidades, ok? E aí, ó, o que o Marshall Rosenberg diz aqui sobre necessidades? Cada violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Cada violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. O que o Marshall Rosenberg quer dizer com isso? Que a gente julga, que a gente tenta atender a nossa necessidade rebatendo. Vamos pegar o exemplo lá do casal de novo, lá do shopping, né? Se o rapaz julgar, é uma maneira trágica, certo? De necessidades não atendidas. Talvez ele estava precisando de dinheiro e aí viu a namorada gastar tanto dinheiro e agora ele já imaginou que não ia poder pagar o conserto do carro ou que não ia dar conta de pagar o aluguel, não sei. Alguma necessidade dele não está atendida e ele julgou. A gente julga a partir de necessidades não atendidas. Essa é a estratégia inconsciente do nosso cérebro de tentar atender uma necessidade. A gente age no padrão normal, culpando, julgando, só que isso é trágico. É isso que o Marshall Rosenberg chama de violência. Ok? Talvez isso não seria reflexo de como fomos criados. Isso, Jennifer, a maneira como nós somos criados. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, as pessoas que participaram da nossa educação, eles fizeram o que deram conta, ok? Naquilo que eles tinham consciência. Então, a gente não está julgando eles aqui. Mas a gente educa de acordo com o padrão que a gente foi ensinado. Então, é muito comum os filhos repetirem a forma de educação dos pais. Então, a CNV vem para quebrar esses padrões, quebrar algumas crenças, ok? Nós podemos sentir, nós podemos expressar nossas necessidades, nós podemos pedir o que nós estamos precisando. Porque as necessidades é a expressão da vida dentro de nós. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, é o outro slide, ó. Mas aqui tem alguns exemplos de necessidades, ó. Todos nós temos necessidade de harmonia, todos nós temos necessidade de amor, que foi trazido ali, né? Amar e ser amado, o amor aqui, ó. Ok? O amor é uma necessidade. Nós precisamos de amor. Se eu não me sentir amado, o meu inconsciente vai agir para tentar conseguir ser amado, ok? Como? Vou dar um exemplo do amor, então, ó. Tem pessoas que acham que precisam agradar os outros, fazer um monte de coisa, ajudar um monte de gente para se sentir amado. Mas existem outras formas de se sentir amado. Uma das principais necessidades do ser humano é a atenção, ser visto, ser percebido, ser notado, se sentir importante. Isso a gente pode resumir em reconhecimento, ok? Reconhecimento é ser percebido, ser notado, ser visto, se sentir importante, valorizado, ok? Se eu não ganho atenção, se eu estou em casa, por exemplo, ó, as crianças, quando estão em casa e os pais não dão atenção, o que eles começam a fazer? Bagunça, gritar, TV alta, fazer coisas que a gente não gosta, por exemplo. Por quê? Isso é o inconsciente deles tentando ganhar a atenção dos pais. Se eu dou atenção para as crianças, o nosso inconsciente não precisa trabalhar para ganhar atenção, porque a atenção é uma necessidade básica. Sem atenção, ninguém sobrevive. Nós somos seres relacionais. Somos mamíferos, vivemos em grupo. Se eu pudesse viver sozinho, mas é impossível, ok? Nós precisamos da relação para ser visto, para ser percebido, para ser notado. Sem o outro, a gente não ganha o amor do outro. A gente não ganha a atenção, a parceria, o apoio, o aprendizado, o carinho, o respeito. Isso vem do outro. Eu também posso me alimentar com isso, mas eu preciso do outro. Então, quando eu não tenho uma necessidade atendida numa relação,
eu não ganho atenção, eu vou ter comportamentos trágicos, como diz o Marshall Rosenberg, para atender a minha necessidade. Ok? Faz sentido isso para vocês? Então, por trás de todo comportamento tem uma necessidade. Por trás de todo comportamento julgado por nós inadequado, por exemplo, uma criança brigando, uma criança gritando, certo? Um comportamento de bagunça, tem uma necessidade não atendida. Por trás de todo comportamento julgado por nós não adequado, tem uma necessidade não atendida. Isso é uma virada de chave, ok? Isso é olhar além. Não olhem o que o outro fez, não olhem o que o outro diz. Tentem compreender qual que é a necessidade dele. Necessidade de segurança? Sabe que, como eu trabalho muito com líderes, né? Vou pegar o exemplo da liderança de novo. As pessoas reclamam muito de líderes que tem líderes autoritários. Autoritarismo é um comportamento. Por trás do autoritarismo tem necessidades. Essa pessoa está com medo, insegura. O que ela precisa? Ela perdeu o controle, ela está insegura, então ela tem necessidade de estar no controle, necessidade de segurança, e o comportamento padrão dela, o exemplo de liderança dela para conseguir as coisas dela é cobrando, com autoritarismo, impondo, brigando, culpando. Essa é a maneira padrão inconsciente dessa pessoa. Nós temos muito mais comportamentos inconscientes do que conscientes. Isso a gente precisa saber, ok? Nós vimos muito pouco dos nossos comportamentos padrões. Por que é criado padrões no nosso cérebro? Para que a gente economize energia. Porque se eu tivesse que pensar em tudo que eu faço, eu ia gastar muita energia no meu dia. Deixa eu olhar um pouquinho aqui os comentários. Tem um comentário grande aqui da Jennifer. Isso é sistemático, sim. Isso vai acontecer, está no nosso sistema, né? Isso vai de geração em geração. Agora, quando eu trabalho, Jennifer, o autoconhecimento, eu começo a perceber esses padrões e que eu posso mudar esses padrões. Aí eu posso mudar o meu comportamento, ok? E aí eu estou fazendo bem para as próximas gerações futuras também. É possível nos conhecermos a ponto de se controlar? Jennifer, eu não gosto muito da palavra controlar, porque assim, ó, nós somos seres emocionais, ok? A gente sente raiva, por exemplo. Eu não tenho como controlar a raiva dela não vir, mas eu posso fazer uma gestão dessa raiva. Então, eu gosto muito da palavra gestão emocional, tá bom? Sim, a gente pode ter maturidade, consciência e fazer essa gestão, ok? Então, controlar, eu digo que a gente não consegue controlar muita coisa, mas fazer uma gestão daquilo que está acontecendo comigo ou ao meu redor, aí isso é possível, através do autoconhecimento, dessa consciência, dessas possibilidades de agir, ok? Com nos controlar quer dizer deixar de fazer julgamentos, pré-julgamentos a terceiros. Você não vai deixar... Vamos lá, ó, legal, agora que eu vi essa parte, tá bom? No julgamento, Jennifer, você vai começar a perceber mais, diminuir, mas não vai cessar. Você vai começar a fazer uma gestão dos seus julgamentos na expressão. Então, você consegue fazer a gestão para não expressar mais os julgamentos. E a mesma coisa com as emoções ali, como eu falei para ti. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Show de bola. Já são 15 para as 4. Quero abrir para perguntas também. Olha que interessante. Por que a gente tem comportamentos inconscientes para atender às nossas necessidades? Porque as necessidades são a expressão da busca da vida dentro de nós. Essa é uma frase do Marshall Rosenberg. O que ele quer dizer com isso? A gente precisa do atendimento dessas necessidades para sobreviver. Alimento é uma necessidade básica, ok? Mas atenção também é. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai de sua boca. Quem falou isso foi Jesus Cristo. O que ele quis dizer com isso? Jesus Cristo falou que a gente também precisa de atenção, de amor, de carinho, de reconhecimento. Esse alimento emocional também nos deixa doente a falta dele. Então, a gente precisa sim de comida física, mas precisa de alimento emocional também. Atenção, carinho, amor. Sem isso, a gente fica doente, a gente sofre também. Então, quando eu não estou com as minhas necessidades atendidas, eu preciso sobreviver. E isso é automático,
a gente ter comportamentos padrões para atender às nossas necessidades. Fica tranquilo, está muito bom. Ok, eu estou só preocupado com o tempo aqui. Vamos lá. E aí, ó, a gente já tem 3 componentes. Deixa eu só rever com vocês. Observação, sentimentos e necessidade. E por que é importante eu saber as minhas necessidades? Essa é uma das partes mais desafiadoras, tá? Assim como diminuir os julgamentos é desafiador, olhar para os sentimentos é desafiador, entender as nossas necessidades, né? Conseguir nomear as necessidades, saber que eu estou precisando de apoio, que eu estou precisando de segurança, que eu estou precisando de diversão, que eu estou precisando de estímulo, é bem desafiador, porque a gente não teve um vocabulário e não aprendeu a fazer isso. Mas ao eu saber isso, eu posso fazer o meu pedido, eu posso ter um autocuidado comigo, eu sabendo qual que é a minha necessidade, eu posso pedir para o outro o que eu quero. Ok? Só que tem alguns critérios importantes aqui para a gente fazer o pedido. O pedido, na minha opinião, é o mais simples, mas ele precisa, é importante a gente começar a ter essa consciência de pedir o que a gente precisa, porque a gente não pode botar essa carga para as pessoas. As pessoas não são obrigadas a atender às nossas necessidades. Então, a gente pode expressar as nossas necessidades, eles não são obrigados a adivinhar as nossas necessidades. Então, a gente precisa expressar o que a gente está querendo, o que a gente está precisando, ok? Quais são os critérios para fazer pedidos? Ó? A gente precisa fazer pedidos concretos, ao invés de abstratos, e a gente precisa fazer pedidos positivos, ao invés de negativos. Vou dar um exemplo para vocês. Uma mulher está sentindo muita falta do marido aos finais de semana, porque o marido está trabalhando, ele é empreendedor, trabalha sábado, domingo, direto, né? Ele tem os seus, deve gostar de trabalhar, mas ele não está percebendo a ausência dele em casa. Então, a mulher precisa da presença dele, do carinho dele, ó, necessidades, presença, carinho. Aí a mulher vai fazer o pedido assim para ele. Você podia não trabalhar mais aos finais de semana? Você podia não trabalhar mais aos finais de semana? Ela fez um pedido. Só que ela fez um pedido abstrato e negativo. O que o marido foi fazer? Ele realmente percebeu que estava trabalhando muito, e aí ele achou que ele tinha que se divertir, e aí ele foi se inscreveu num curso de tênis para jogar tênis com os amigos no final de semana. A mulher conseguiu o que ela queria? Carinho, presença, atenção? Não, porque ela pediu para ele não trabalhar mais aos finais de semana. Não pediu exatamente o que ela queria. Como é que seria um pedido concreto e positivo? Amor, você percebe que você está trabalhando bastante esse final de semana, eu estou me sentindo sozinha, os filhos também, estão precisando da sua atenção, do seu carinho. Como é para você ficar em casa aos finais de semana? Estão percebendo a diferença? Eu falei a minha necessidade, falei que eu estava me sentindo sozinha, que eu precisava de atenção, precisava de carinho, presença para os filhos, e perguntei para ele como seria para ele ficar em casa aos finais de semana, que é o terceiro critério, que é dar uma escolha. Dar uma escolha é fazer uma pergunta, ok? Como fica para você ficar em casa aos finais de semana? Porque eu não sei quais são as prioridades dele, talvez ele tenha algum cliente grande, algum pedido importante para entregar. Então, quando eu dou escolhas, eu dou uma abertura para a pessoa se expressar. Ela falar, ó, nesse final de semana eu não consigo, porque eu tenho um pedido de tantos e tantos reais, e é importantíssimo para a sobrevivência da empresa. Mas prometo que no próximo final de semana eu consigo ficar em casa com vocês. Ok? Eu realmente estou trabalhando demais. Eu dou uma abertura para a pessoa. Agora, se eu digo assim para a pessoa, acho que tu devia ficar em casa, né? Porque tu trabalha um monte, tu não dá bola pra gente, eu tô ficando nervosa porque eu tenho que ficar cuidando das crianças e eu acho que tu tem que ficar em casa. Desse jeito a gente não vai conseguir nada. Isso é a violência da comunicação não violenta. Um diálogo de compreensão. Um diálogo onde eu olho para a minha necessidade e tento compreender a necessidade do outro. Um diálogo onde eu possa expressar meus desconfortos, onde eu possa expressar meus sentimentos. Isso vai melhorar muito a nossa comunicação.
Porque se eu chego julgando, se eu fico preso no meu teatro mental, se eu não olho para os meus sentimentos, se eu nem sei o que eu estou precisando, como é que fica a nossa comunicação? Se o outro se sente julgado, ele vai atacar. Se eu der um feedback para uma pessoa, né, dar um retorno para alguém sobre um trabalho que não ficou ok, e eu disser que está errado, eu disser que não ficou legal, e não for falar exatamente o que aconteceu, ó, você fez esse relatório aqui, faltou este item aqui, e eu tenho necessidade de entregar esse relatório até às 16 horas, porque eu preciso da confiança desse meu cliente. Como fica para você entregar o relatório até às 16 horas? É possível? Se a pessoa disser que não, né? Porque quando eu deixo o outro escolher, existe a opção dela me dizer não, não. Aí, nesse tipo de diálogo, a pessoa pode dizer assim, ó, infelizmente, eu não vou conseguir entregar até às 16 horas. Vamos encontrar uma solução? Liga para o teu cliente, fala que tu vai entregar às 17, ou veja se tem outra pessoa que pode fazer. Ou seja, começa um diálogo. Existe uma abertura, existe uma compreensão, porque eu estou olhando para a minha necessidade, expressando ela, e estou também olhando para a necessidade do outro, porque ele também tem coisas para fazer. Eu não sei o que passa na cabeça do outro. Então, numa conversa, num diálogo, quando há conexão, aí há solução. Né? Porque a gente vai para os nossos diálogos querendo solucionar tudo. E às vezes a gente soluciona só o que eu quero, não o que o outro quer. Mas numa relação tem pelo menos duas partes, ok? Então, a comunicação não violenta diz que antes da solução vem a conexão. E esses 4 componentes que eu apresentei aqui para vocês aumentam a probabilidade de gerar uma conexão. Não é fórmula mágica, ok? Não existe fórmula mágica. Mas são 4 componentes, ó, estão aqui, ó, para a gente ter uma comunicação que eu chamo de comunicação autêntica. Então, você observa o que aconteceu, você percebe o que você sentiu para lidar com esse sentimento, não necessariamente precisa expressar o seu sentimento. O Rosenberg disse que se a gente expressa, existe uma chance maior de conexão, porque eu mostro a minha vulnerabilidade, eu mostro a minha humanidade, eu olho para as minhas necessidades, olho e compreendo a necessidade do outro lado também, eu vejo o que é importante para mim, e aí eu consigo fazer um pedido que cuida dessa minha necessidade. Não é um passo a passo, não é uma fórmula, ok? Mas são 4 componentes importantes para eu abordar numa conversa. Isso aqui me empodera, porque daí eu sei o que eu preciso. Eu sei como me comunicar com o outro. Eu sei o que eu estou sentindo. Eu diminuo o julgamento, eu começo a compreender melhor, eu começo a olhar além. Quando eu ouço mais um cliente, quando eu ouço mais o meu filho, quando eu ouço mais... Agora, lembrando disso, ó, uma aluna minha expressou um dia que ela foi aplicar a comunicação não violenta com o filho, e ela tinha feito um acordo com ele, e ela percebeu que esse acordo só atendia a necessidade dela. Vou repetir. Ela fez um acordo com o filho, conversou com o filho, e esse acordo não estava funcionando, porque ela percebeu que ela só olhou para a necessidade dela. E aí, quando ela aprendeu comunicação não violenta, ela foi refazer o acordo, conversar com o filho novamente, compreendeu a necessidade do filho. Se eu não me engano, ele ficava muito tempo jogando videogame, ok? Então, ela compreendeu a necessidade dela, expressou a necessidade, expressou como ela se sentia vendo ele jogando tanto tempo videogame. Isso deu abertura para o filho também expressar por que ele jogava videogame, como era importante, e eles chegaram a um novo acordo que atendia tanto a necessidade da mãe como do filho, e aí a coisa funcionou. Então, a gente não pode ir no diálogo sem ter uma conexão, só pensando no nosso lado. Dizer que o outro está errado, que o outro precisa mudar. Ela tinha esse pensamento, você precisa mudar, você não pode ficar tanto tempo na frente do videogame. O que é isso? Ficar 6 horas, 8 horas por dia na frente do videogame. Isso está errado, ok? Isso não conecta, isso é julgamento, e eu só estou pensando em mim. Agora, quando a gente cria um diálogo baseado nesses 4 componentes, aí a nossa comunicação muda. E aí essa mãe se sentiu como? Né? Funcionou, foi uma conexão dela com o filho,
né? Não houve xingamento, não houve briga. Isso a gente pode fazer em qualquer tipo de relacionamento. Marido, mulher, pai, filho, cliente, fornecedor, professor, aluno, pares de trabalho, qualquer tipo de relacionamento. Isso é sobre pessoas. Faz sentido isso para vocês? Esses são os 4 componentes da comunicação não violenta. Estou aberto para perguntas. Ainda tem uma frase final que eu quero trazer para vocês de reflexão, mas quero saber agora se tem alguma pergunta aqui e se está fazendo sentido isso aqui tudo para vocês. Isso aqui é o básico da comunicação não violenta, tá? Comunicação não violenta tem muita coisa, muita coisa. Então, se vocês quiserem me seguir no Instagram, se a Nath me permite, vou botar meu Instagram aqui, ó. Tem muito conteúdo lá sobre comunicação não violenta, tá bom? Tá ali, ó, @JaimeRicardoV. Ainda não estou me despedindo, tá? Só para vocês, ó, tem muito conteúdo sobre comunicação não violenta, muitos vídeos pequenos, vídeos longos. Toda quarta-feira, às 20 horas, eu faço lives, tá bom? Tenho live hoje, às 20 horas, sobre os paradigmas da comunicação não violenta. Todo quarta-feira, às 20 horas, tem live, tá? Então, aproveitem. A Jennifer já está seguindo, obrigado, Jennifer. Tem esse livro aqui do Marshall Rosenberg, tem muita coisa, muito exemplo aqui, muita informação. Tem outros livros também de comunicação não violenta, tá bom? Então, aproveitem e usem isso no dia a dia, passo a passo, devagarinho. Vocês vão se sentir mais confiantes, e confiança é a base do empoderamento. Quando eu começo a me comunicar de uma maneira compreensível, né? Vocês não vão mudar o jeito de vocês, tá? Vocês vão continuar sendo autênticos, autênticas, porque nós temos 3 pilares na CNV, tá? Que é a autenticidade, empatia e autocompaixão, né? E isso são 3 pilares importantes. Eu falo lá nos meus vídeos no Instagram sobre isso também, tá bom? Então vale muito a pena vocês se aprofundarem nesse assunto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Muito bom, gratidão. Pena que fiquei sem luz aqui em Tijucas. Mel, eu acho que essa aula vai ficar gravada, né, Nath? E aí eles vão disponibilizar para vocês assistirem também, tá? Então, quem não conseguiu assistir tudo, assistam a parte que vocês não conseguiram assistir, tá bom? Aí eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Já estamos chegando no nosso final aqui. Quero saber se vocês têm alguma pergunta. Aproveitem a minha presença aqui, eu estou disposto a responder as perguntas para vocês. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Mel. Yolanda, obrigado. E aí, alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa? Eu acho que está todo mundo refletindo, sabe, Jaime? Ó, né? Eu acho que o pessoal Tomara, tomara. tem perguntas, só agradecimentos, ó. Anotei Que vários bom, pontos. Eu também anotei vários pontos aqui, Fábio. Também botei bastante coisa aqui no meu caderninho. que Foi bem legal. legal, né, Mari? Isso que é bacana, sabe, Jaime? É trazer para discussão temas que são, digamos assim, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente está no piloto automático e a gente não se dá conta, né? Perfeito. Então, olha só, Uhum. nessa 1h30 que a gente está aqui focado, e como tu falou, prestem atenção, foco, né? Tirem as coisas que, sabe, tiram a nossa atenção de perto e vamos focar aqui. Então, essa 1h30 ela foi produtiva nesse sentido, que a gente conseguiu realmente, né? Ó, a Ana colocou, refletindo mesmo. Então, assim, realmente muito bom, porque a gente para analisar o nosso dia a dia, né? As nossas ações, e a gente começa a se perceber. Então, vem lá a observação, o sentimento, as necessidades, o pedido. E aí a gente fica aqui pensando, né? Às vezes a gente não expressa, a gente não coloca ali no chat, eu não abro o microfone para falar, mas eu estava aqui pensando, né? Lógico que a tarde hoje era das meninas, mas eu fiquei aqui, poxa, né? Necessidade, qual é a minha necessidade? Aí fiquei pensando, bom, a confiança é algo que gera em mim segurança, estabilidade, respeito, me gera felicidade, me gera amor. Então, eu fiquei pensando, eu fiquei aqui, me conectando, então, assim, muito legal, né? Então, eu acho que realmente foi uma tarde, assim, que, como tu disse, nossa, a hora passou, já era quase 3h30, né? Então, assim, por É, quê? Porque realmente estávamos todos, nesse exato momento, envolvidos, engajados, sabe, com aquela coisinha assim, não,
Tá bom, tá bom. Então, quando tá bom, a gente tá ali conectado. Por que que a criança, né, voltando lá para a questão do videogame, por que que ele fica conectado tão tempo? Porque aquilo faz sentido para ele, porque aquilo é importante para ele, né? Então, a gente estava aqui conectado, se sentindo parte integrante dessa discussão. Então, eu acho que isso é por isso que não tem tantas perguntas aqui, ó. Por isso que só tem elogios, né? Justamente Que bom. por essa questão de conexão. Acho que todos conseguimos fazer essa conexão, né? E anotações é super bem-vindas, porque como eu falei no iniciozinho, a gente precisa estar o tempo inteiro, né, praticando. Isso é a prática do dia a dia. A CNV, ela é bem desafiadora, porque ela é uma quebra de paradigmas, assim, né? Pô, falar de sentimento, mas daí vão me ver como fraca, né? Muito pelo contrário, tá? É preciso coragem para falar de sentimento. Assistam a palestra da Brené Brown, vale muito a pena, tá? Necessidades, ninguém nos ensinou isso. O que eu estou precisando? O que é importante para mim? O que está vivo aqui dentro, né? E a gente precisa começar a olhar para isso. São detalhes pequenos também, como um pedido, né? Pedir o que a gente quer, não o que a gente não quer. A gente fala assim para as crianças, né? Não esqueçam de fazer a tarefa, né? O que a gente quer? Faça a tarefa, né? Porque não esqueça ou lembre de fazer a tarefa. Não vá na sacada, né? Para as crianças pequenas, né? Aí a gente quer que ela fique na sala, então a gente pede, fica na sala, brinca aqui na sala, é mais seguro, ok? Então, assim, são pequenos detalhes. Então, o julgamento, ele não é vilão aqui, né? Eu quero até falar isso para vocês. O julgamento, ele é importante, ele nos protege, mas a gente vai julgar aqui dentro e vai poder expressar diferente. Então, quebrar esse padrão de não julgar, de falar para a pessoa assim, a gente combinou às 8 horas, você chegou às 8h45. Isso é uma observação. Agora, se eu chego assim, poxa, atrasado de novo? Como é que vai ficar o clima, né? Então, são pequenos detalhes, né? A gente foi muito ensinado a julgar e culpar o outro, né? Mas nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Então, agradeço aqui as pessoas, os elogios das pessoas. Que bom que eu causei reflexão. Mas pratiquem agora. Então, que nem a Nath falou, o desafio é praticar agora. Comecem pelo julgamento. Eu acho que é um bom começo. Observar o seu julgamento. Não se julgar, tá? Porque cuidem, né? A gente vai parar de julgar o outro, mas, eu não aprendo CNV. Eu não sei, isso não serve para mim. Eu começo a me julgar. E aí, isso também não é legal, tá? Comece a observar o julgamento e transformar o seu julgamento em realidade. Transformar em a menina, né? A minha namorada veio com 3 bolsas. Essa é a realidade. 2 mulheres loiras, uma de boca aberta. Isso é a realidade, né? O resto tudo é nosso julgamento, a nossa interpretação que gera sofrimento, né? Estão falando de mim. Eu nem estou ouvindo o que as pessoas estão falando de mim. Isso já me gera um sofrimento, né? Então começa por aí. Essa é a dica que eu dou. E até queria causar uma reflexão aqui para vocês, ó. Antes de falar, refletir de que lugar eu estou falando. Do lugar do julgamento, do certo e errado, ou a partir da intenção de se conectar, de contribuir com o desenvolvimento do outro, de não julgar o comportamento do outro. Né? Então, acho que observar o seu lugar primeiro. Eu estou querendo que o outro mude e dizer que está errado, ou eu estou querendo contribuir para trazer consciência, desenvolvimento, estou querendo compreender, ou estou querendo julgar mesmo? Né? Então, acho que é essa reflexão que eu queria levar para vocês. E o Marshall Rosenberg diz uma coisa assim, ó. O que você pode fazer para tornar a vida de alguém maravilhosa? Eu acho que se você conseguir se comunicar sem julgar, já vai tornar a vida das pessoas maravilhosa, né? Se você for com a intenção de compreender e não julgar, né, entender a necessidade do outro e chegar numa solução que atenda a sua necessidade e a do outro, aí você já está tornando a vida das pessoas maravilhosas. Esse é o recado que eu queria deixar. Ô Jaime, a Cláudia perguntou sugestões de filmes e séries. Tem o Vulnerabilidade, né, que tu mencionou que tem no Netflix. Você já está aqui anotadinho aqui para assistir nesse feriado. Tem É só eles pesquisar a Brené Brown, tá? Vou botar aqui, ó. Tá. Que o nome não é. Ela fala sobre vulnerabilidade, mas é Call to Courage, que é chamado à coragem, né? Ao pé da letra, né? Brené Brown, aqui, ó, só o pessoal pesquisar aqui, ó, Brené Brown, eles vão achar. Filmes que tenha comunicação não violenta,
eu não tenho sugestão, mas eu convido as pessoas a olhar esses filmes e perceber quando as pessoas estão julgando, entendeu? Qualquer filme, as pessoas julgam, tá? E aí você já começa a treinar isso. Ó, foi um julgamento isso. Como é que seria uma observação? Entendeu? Novela, se vocês gostam de assistir novela, tem muito julgamento, né? Então vocês olham os diálogos das pessoas e comecem a observar, ok? E comecem por vocês, ó. Vocês podem começar por vocês. Essa é uma dica valiosa, ó. Aconteceu algo, ok? Que deixou você com um sentimento desconfortável. Perceba o que você está sentindo. Perceba qual foi o seu julgamento, porque esse sentimento ele veio de um julgamento. Transforma esse julgamento em observação. Tira esse julgamento. Percebe como você está se sentindo e olha qual necessidade sua não foi atendida. Isso se chama autoempatia. Você começa a fazer uma autoempatia com os 3 primeiros componentes ali da comunicação não violenta. Transforma o julgamento em observação, nomeia o seu sentimento, percebe como você está se sentindo e veja qual que é a necessidade sua que não está atendida. E aí, se for o caso, você pode fazer um pedido, se for numa relação da sua necessidade, ou você pode ver se você mesmo não pode atender a sua necessidade, ok? Por exemplo, o seu marido não deu atenção, seu filho não deu atenção, procure atenção em outro lugar. Talvez o cachorro pode dar uma atenção, talvez a filha, a vizinha, né? Vá atrás da sua necessidade também. Isso é importante. Pratique empatia. Isso é autocuidado, autoempatia. Isso vai ajudar você a trabalhar esses componentes da comunicação não violenta. Faz sentido? Acho que totalmente, né? Com certeza. Ó, sim, é isso aí. Então tá. É isso. Gente, é só assim agradecer, gratidão mais uma vez, né, Jaime, por, enfim, contar com essa tua parceria aqui com a universidade. Então, como o Jaime falou, né, a gente vai poder, né, divulgar esse vídeo. Então, assim, para quem se inscreveu, então, como a professora Mel ali, né, que teve problema de conexão, enfim, acabou a energia lá em Tijucas, então vocês vão receber, né, nós vamos desenvolver aí também uma forma de divulgar esses vídeos, né, para que eles não fiquem só acessível a quem está assistindo ao vivo, né, naquele momento síncrono. Então, a gente sabe que hoje os problemas aí de conexão, enfim, olha eu aqui na Univale que estava sem internet em casa, enfim, isso faz parte. Então, logo, logo vocês vão receber aí os convites para assistir, né? Ter essa oportunidade de assistir, de reassistir, enfim. Isso. Propagar, né, todas essas experiências que a gente vem vivenciando, que isso é realmente muito bom. E aí, revejam a palestra quantas vezes quiserem, que isso ajuda vocês a integrar mais ainda esse conhecimento. Até porque, né, Jaime, cada dia é um dia. Então, assim, às vezes hoje eu posso ter acordado de uma forma, ou enfim, a minha percepção, enfim, alguma coisa está me tirando a atenção. E aí aquilo talvez não tenha entrado com uma mensagem, digamos assim, que seria adequada, ou enfim, né, que a gente poderia pensar de outra forma, enfim, ou as percepções elas são diferentes também de acordo com nossos sentimentos, nosso dia a dia, as nossas ações, número de atividades às vezes que a gente tem que fazer. Então, assim, é aquela coisa, né? Quando você é adolescente, você lê um livro, quando você é adulto, você lê o mesmo livro, você tem uma outra percepção. Isso. E você também tem outras experiências envolvidas ali, tem uma série de outras coisas que acontecem de um dia para o outro, né? De um tempo determinado, enfim. Então, por isso que a gente quer ir programar essa possibilidade de vocês. Quem sabe daqui a pouco a gente está abrindo o nosso canal do Netflix aí. O que tu acha, Jaime? Vamos pensar aí numa possibilidade. Opa, vamos fazer uma série de comunicação não violenta aí. Um novo negócio, não é? Legal. Show de bola. Então, ó, esse livro aqui, né, do Marshall Rosenberg, eu mostrei antes, mas é laranja assim mesmo, é só pesquisar comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, vale muito a pena reler, eu consulto ele de vez em quando também, porque tem muita coisa aqui, tá? Tem outros livros, mas comecem por esse aqui, tá? Esse é o que traz todo o conhecimento dele, tá? Os outros são tudo práticas, resgate disso aqui, mas precisa ler esse aqui primeiro, tá bom? Então, obrigado, Nath, obrigado, Suelen, né, gratidão mesmo por tudo. Botei meus canais aqui, se vocês quiserem, tem conteúdo lá também, tá? No meu YouTube tem bastante as minhas lives ao vivo, tá? As minhas lives estão lá completas, tem várias coisas lá, dá para se aprofundar bastante em comunicação não violenta, tá bom? Grato pela oportunidade, grato mesmo. Nós aqui agradecemos, né, esse
ter o aceite ao nosso convite. A gente sabe que a tua agenda é super apertada, então, assim, ó, muito obrigada, gratidão pela oportunidade da gente poder estar discutindo, né? Nós é que agradecemos, a professora Suelen colocou aqui, né? Então, essa oportunidade da gente poder estar discutindo comunicação não violenta, né? Contigo que já é um estudioso da área, que trabalha com isso, enfim. Então, é muito bom, né? Ouvir as suas experiências aí e ouvir as suas observações, digamos assim, né? Então, isso é muito bom. Gente, muito Legal. obrigada pela participação de todos, de todas. Lembrando, semana que vem, a gente já tem aí uma programação, né? Que já vem aí na sequência, que vai dar uma sequência, literalmente falando aí dessas nossas conversas, né? Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento, que aí fica mais fácil de colocar aqui o nosso cartaz, então já está aberto para inscrição. Nós vamos ter aí uma convidada falando, que vai ser a professora Fábio, né? Conhecida aqui na Univale como professora Fábio. Ela atua no projeto Doutores da Beleza, então a gente está trazendo aí essa parceria de outro projeto de extensão, inclusive o projeto Doutores da Beleza teve aí agora um reconhecimento, aí uma parceria bem bacana desenvolvida. Então, assim, vai trabalhar um pouquinho sobre essa relação do autocuidado, então, do bem-estar, da autoestima, da beleza das mulheres. Então, assim, enquanto isso também é importante, faz parte desse nosso cuidado, né? Desse nosso autocuidado. Então, assim, convidamos a todas e a todos aí para participarem, para vivenciarem conosco essas outras experiências. E como eu falei no iniciozinho da nossa palestra, estamos vivenciando um projeto aberto, no sentido de que temos foco, temos objetivos, temos uma metodologia a ser desenvolvida, sim, né? Temos um público-alvo, mas o que a gente quer construir aqui são experiências e oportunidades e uma proposta aberta. Então, se alguém tiver aí alguma sugestão de tema, se alguém quiser aí, né, se colocar à disposição para vir conversar. Então, já anotei o contato da professora Mel aí, quem sabe, Mel, logo, logo a gente faz o convite para você falar um pouquinho sobre essa relação da violência doméstica, enfim. Então, assim, esse movimento, né, professora Suelen? Eu escutei uma vozinha. Não? E ó, eu escutei do além aí uma vozinha, achei que alguém tinha aberto o microfone. Mas enfim, essa é a nossa proposta, né, professora Suelen, que a gente possa trabalhar de uma forma colaborativa e que a gente possa criar uma grande rede de colaboração, né? Ó, inscrições dos próximos módulos, univale.br/eventos. Vocês vão na área da gestão, então ali já estão todos os cursos. Depois nós vamos ter gestão financeira. Como que a gente pode fazer para não entrar em perrengue? Essa é literalmente, né? A mensagem que a gente quer, como é que a gente pode não entrar em perrengues, ou seja, como é que a gente pode estar gerenciando melhor essa nossa relação financeira, né? Enfim, então a gente tem muita coisa boa, logo, logo a gente entra nas temáticas de empreendedorismo. Então, assim, gente, gratidão por tê-las todas aqui com a gente, né? Aqui até esse horáriozinho, 14 já, 16 horas, quer dizer, 4 horas, né? 4 horas e 15 minutos. Então, beijo grande no coração de todos, bom feriado. Mais uma vez, Jaime, muito obrigada pela parceria. Vamos nos comunicando, vamos continuar essa nossa comunicação, né? Tá bom. E, gente, muito obrigada. Ó, deixa eu só falar para o pessoal que está aqui ainda, ó, vale muito a pena olhar essa palestra do autocuidado, que tem a ver com comunicação não violenta também, tá? Que um dos pilares é autocompaixão, que é autocuidado, ok? Então, olhar para si também é importante, eu estar bem para que eu possa me comunicar de uma maneira não violenta. Então, vale a pena, acredito que deve complementar o assunto da comunicação não violenta também, tá? Então, obrigado de novo, Nath, bom feriado para todos, aproveitem bastante, né? Deem bastante atenção para as pessoas nos seus relacionamentos. E eu acho que se a gente amar, né, mais as pessoas do jeito que elas são, a gente vai ter um mundo melhor. E a CNV contribui para isso também, porque a compreensão traz o respeito e traz o amor também pelas diferenças aí pelo outro. Muito obrigado, tá? Grande abraço a todos. Bom feriado. Tchau, professora Suelen. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.